Loto fácil, Paulo 48. Vamos ver aqui um esquema usando volante com 16 números. Depois nós vamos comparar esse esquema com 16, o mesmo esquema com um volante com 15 números. A estratégia aqui é usar 6 números fixos. E aí nós temos algumas diferenças entre o volante com 16 e o volante com 15, algumas vantagens e algumas desvantagens, né? O jogo com 15 números são apenas 35 jogos. Então o custo do jogo com um volante de 15 é R$ 43,75. São 35 jogos. Enquanto que com volante de 16 são 10 jogos. Cada volante custa 20, então R$ 200. O esquema é com 6 números fixos. Agora vamos ver a estratégia usada para fazer essa divisão. Por que dessa divisão? A loteria Loto Fácil tem aquela divisão, que quem já estudou um pouquinho já sabe, que é a repetição dos números. Do sorteio anterior repete em média 9 números. 33% dos sorteios repete 9 números. Se a gente colocar uma tolerância de mais ou menos 1, quer dizer, entre 8 e 10, são 80%. 80% dos números estão dentro dessa proporção. Dos números repetidos, sorteados anteriores, dos 15 números sorteados anteriores, sai 9. E 9 entre 15 são quantas combinações? São 5.005 combinações de 9 números. Enquanto que no outro lado, são os números não sorteados, 10, são sorteados 6, são 210 combinações. Então, é mais fácil a gente acertar na escolha esses números aqui dos não repetidos, que são 6 em 210, do que tentar acertar 9 em 15. Então, a estratégia para diminuir o número de jogos é escolher 13 entre esses 15, e desses 13 nós vamos combinar fechando 8 pontos. Eu escolho 13, jogo 9 e fecho 8, que é para 8 mais 6, 14 pontos. Porque se eu jogo 13 números, a média de acerto é 60%, que vai dar 7,8, então arredondando 8 números. Se eu tenho 9 números entre esses 13, desde que eu acerte, né? Eu acerte 2 que não serão sorteados entre esses 13. Então, resumindo, dos 15 eu escolho 13 e jogo 9 para garantir 8. São 35 combinações. Se eu fosse fazer todas as combinações para fechar os 9, 13, quantas combinações de 9? 715 combinações. Seriam muitos jogos. Então, para economizar, abrir mão do 15 pontos, eu vou fechar 8 e faço isso com 35 combinações apenas. Então, essa é a estratégia usando os volantes de 15. Então está aqui. Esse aqui é o jogo 981. Eu escolhi 13 números e dentro desses 13 os 9 sorteados. E escolhi 6 números aqui que foram sorteados, para a gente ver o rendimento do jogo, né? Então a gente tem um 14 ponto garantido. Está aqui no final da tabela. São 35 jogos. Se eu errar um número aqui, então o 1 foi sorteado, vamos botar o 11 que não foi sorteado. Aí eu não fecho mais 8 pontos aqui, vou fechar 7. 7 e 6, 13. Ainda faço 4, 13. E vice-versa. Vamos voltar o 1 aqui. E se eu errar nos fixos, como os fixos eles aparecem mais, vamos botar o 15, que o 15 não foi sorteado. Então, idem, aqui eu tenho 8, agora eu não tenho mais 6 aqui, tenho 5. Então 8, 5, 13. Só que agora é um 13 só, porque o fixo
ele aparece em todos os jogos, né? Enquanto que lá eles estão combinados. Então, ainda é, o resultado ainda é maior do que o custo do jogo. 110. E na outra situação era maior ainda. Uma opção que é, e se eu errar os dois, né? Se eu errar... Então vamos errar, aqui já tem um errado aqui, o 15 já está errado aqui, vamos botar o 11 de novo aqui. Ainda nessa terceira opção, errando um aqui e um nesse lado, eu ainda pego R$57. Vamos ver o mesmo jogo usando o volante de 16. Então nós temos vantagem e desvantagem. Lá com um volante de 15 são 35 jogos, 43, 44 reais. Aqui são 10 jogos, são 200 reais, 5 vezes mais caro. Então vamos fazer a mesma simulação que nós fizemos com o jogo com 15. Se a gente errar aqui, agora a premiação ainda é muito boa, 777. 3 vezes e meia o custo do jogo, um pouco mais que 3 vezes e meia. Se eu errar aqui, 687, 3 vezes também. Aqui é 3 vezes e meia, lá 770 é quase 4 vezes, né? E se errar nos dois campos, 247, ainda mais do que o custo do jogo. A vantagem maior está na chance de acertar, na premiação no caso de acerto total aqui, e na chance de fazer 15 pontos. Porque, vamos fazer as contas, eu escolhi 13 onde tem 9, mas para fechar 8. E qual é a chance de eu acertar os 9? 715 tem 13 números. Quantas combinações de 9? Tem 715 combinações. E eu joguei 35. Então, 35 chances em 715. Ou divido 715 por 35, eu vou achar uma chance em 20 de acertar o 9. Enquanto que na outra situação eu estou jogando com 10 números, estou fazendo mais jogos, custa mais caro, então eu tenho mais combinações. Eu tenho, cada combinação de 10 números tem 10 combinações de 9. Eu tenho 10, então das 715 combinações, das 715 possibilidades, eu estou jogando 100. 10 vezes 10, 100. Então 715 dividido por 100, eu tenho uma chance em 7,15. Em 7. Então é uma chance em 20 contra uma chance em 7. Então a possibilidade de eu acertar os 9 jogando com volante 16 é 3 vezes maior, certo? Então, essa é a possibilidade. Além da premiação, que é muito maior aqui. Nesse exemplo aqui, eu peguei um exemplo onde ele fechasse 14, tanto num como no outro, né? Mas quando você fecha um 14, você já ganha 2, porque um 14 com volante 16, ele paga 2,14. Então 2,14 mais os prêmios de 13, são 14 prêmios de 13, dá 2.175, mais os prêmios de 12, o de 13 são 3 de 13, mais 13 de 12, e os de 12 e assim por diante. Então o total é 3.052. No caso do volante com 15, se eu acertar o 14, eu ganho 1.242. Então ele vai pagar 28 vezes o valor do custo do jogo. Nesse aqui, o rendimento é 15 vezes. 3.000 reais dividido por 200 dá 15 vezes. Ele vai pagar 15 vezes. No caso do acerto de 1,14, a premiação ela é um pouquinho menor. Mas não importa, é uma premiação superior ao custo, né? Agora, no caso de 2 acertos,
No caso de acertar 2,14, por exemplo, o 7 aqui, aí a premiação seria 5.000. 5.000 para 200 daria 25 vezes o custo do jogo. E eu posso acertar até 3,14 aqui. Aí 3,14 o prêmio subiria para 7.000, que seria o 35 vezes o valor do prêmio. Então, a vantagem do jogo com 16 é essa. Ele paga um prêmio bem maior e tem uma chance maior de você acertar o 9 pontos e fazer o 15 pontos, desde que você acerte o 6 fixo e acerte os 13, né? Que é relativamente fácil. Ok? Entendido?